E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E o nosso próximo tema se conecta a tudo isso, porque essa mesma Folha de São Paulo, que critica a Jovem Pan por falar que muitas vezes, alguns problemas surgem também do Poder Judiciário como um todo, a Folha solta o seguinte tema, a seguinte nota: uma fresta no muro. Pode haver um caminho, apesar de seus problemas, que faça avançar a causa fundamental do clima. Existe um caminho para a gente avançar com a pauta verde. Então, tem um caminho. Que caminho é esse? No entanto, observamos pasmos a resistência de governos em todo o mundo, talvez com a honrosa exceção da União Europeia. A matéria começa citando o que está acontecendo na Ásia, os desafios que eles possuem, etc. Os problemas de alguns países e que um ou outro está tentando resolver essa questão do meio ambiente, mas temos uma exceção. Alguém que realmente está resolvendo o problema, União Europeia. Será que a União Europeia está resolvendo? Olha a inflação lá. Olha a crise que a União Europeia está vivendo relacionada à falta de energia. A União Europeia, no exemplo, para nada. Aí, trazendo para o Brasil e o mundo, faltam especialmente leis e programas governamentais concretos que visem a redução disso, daquilo, outro. Essas medidas resultariam na formação de um preço relevante para as emissões de carbono, que inúmeros autores veem como instrumento mais importante para a descarbonização da economia, pois oneraria as emissões, por um lado, e por outro estimularia o desenvolvimento mais rápido de tecnologias alternativas. Eles estão afirmando categoricamente: precisamos criar leis para criar multas e preço. Você quer comer carne? Você vai pagar mais. Você vai pagar mais para comer carne, irmão. Você vai pagar mais para andar de Uber. Você vai pagar mais no ônibus, se seu ônibus for diesel. Isso vai aumentar como um todo, porque as empresas vão ter que fazer investimento. E você está pagando o preço porque é pelo planeta. Mas você não quer pagar? Ele vai falar, você que não quer pagar, ele vai falar de você. Esses mesmos autores, no entanto, apontam grandes dificuldades políticas. A razão fundamental para isto reside na própria natureza do regime democrático. A democracia é um problema que, ao submeter governantes e legisladores a eleições periódicas, desestimula, na prática, a adoção de medidas impopulares, cujo ônus imediatos só serão compensados por benefícios a ocorrerem em uma ou duas gerações. O cara ele nem sabe quando os benefícios serão colhidos. 2 gerações do dia são o quê? Pelo menos 20 anos? Você vai sofrer por 20 anos, em nome do planeta. Ele está achando ruim porque a democracia, às vezes, não deixa essas medidas avançarem. A ditadura que é boa. Essa é a turma da Folha de São Paulo. No Brasil, por exemplo, até mesmo uma medida simples, como o projeto promovendo a criação de um mercado de carbono no país, enfrenta resistências no Executivo e Legislativo. E ainda destaca, acho que um bom papel da Zambelli, tendo sido retirado de pauta após ser descaracterizado pela relatora, a Carla Zambelli. Parabéns, Zambelli. Parabéns. A sensação é de estarmos em uma sinuca de bico, condenados a assistir impotentes à contínua degradação do ambiente. Nestes momentos, frequentemente ansiamos, olha o que eles querem: um deus ex máxima, um salvador, um déspota esclarecido, um iluminista, que assuma o risco de tomar as medidas necessárias por impopulares que possam ser. Querem um ditador. Uma notícia recente no Financial Times provocou uma rachadura nesse cenário hermético e deixou entrar uma réstia de luz. Por quê? Trata-se da condenação imposta por um tribunal. Apareceu a justiça. Considerado ilegal o plano de governo britânico para zerar as emissões. Peraí. Mas o governo britânico tinha um plano para zerar emissões e esse plano foi considerado ilegal? E como é que isso ajuda a turma da esquerda? Entenda. O advogado de um dos grupos, proponente da ação, afirmou que a decisão é um marco na luta contra o atraso e a inação no combate ao aquecimento, forçando o governo a implementar planos que ataquem efetivamente o problema. É assim que ajuda. O plano apresentado para zerar não era, bom o suficiente. Tinha que ser mais agressivo, Tinha que ser mais incisivo. Tinha que ter metas maiores. E aí a justiça determinou que nesse plano tá ruim. Tem que ser muito mais restritivo.
Como em outros temas difíceis, a judicialização, apesar de seus problemas, pode ser o caminho para fazer avançar mais uma causa fundamental. Fundamental por quê? Quem que diz que é fundamental? Na maior parte dos países, os juízes e promotores não são investidos por meio de eleições, assim podem ser menos vinculados a opiniões da maioria e interesses imediatos. Ou seja, haja de forma contra-majoritária. É uma tese, inclusive, de um dos mais ilustres juristas do Brasil, que eu nem ouso citar o nome. É por isso que a justiça parece se qualificar para a proteção dos direitos de quem ainda não vota. Isso daqui é gravíssimo. Eu já falo por quê. Litígio climático, né? Climate litigation, nome sob o qual a prática é conhecida, tornou-se um campo jurídico de crescente importância, especialmente nos países desenvolvidos. O número de casos mais que dobrou nos últimos 2 anos, uma vez que a cada êxito obtido nos tribunais, mais grupos sentem-se encorajados a impetrar ações. Litígio climático é uma disputa judicial que envolve questões do meio ambiente. Não é o ideal ter que recorrer à justiça, mas como tornar efetivo aquilo que Estados e empresas prometem vagamente e depois não cumprem? Deve-se reconhecer o engenho dos arquitetos da democracia que, ao atribuírem poderes de controle jurídico ao judiciário, criaram um mecanismo que poderá ser decisivo para a preservação do planeta. Olha o tipo de agenda que eles querem avançar, passando por cima de tudo e todos. Para falar essa questão dos direitos de quem ainda não vota, no vídeo 884 era um dossiê, 7 ações, onde estava comentando sobre o pacote verde que a esquerda tinha entrado aí, né? Estava na Suprema Corte para ser decidida. São 7 ações. Quando ele estava comentando sobre isso, o Conjur abriu espaço aí para 3 especialistas em meio ambiente escreverem um artigo. A gente comentou. Esse artigo aí tá. Nossa, a gente destrincha várias coisas desse artigo, a gente vai destrinchando. E eles vêm com a tese, a Atsuki até fala, que é o seguinte: eles saem criando vários conceitos que eles falam que é direitos fundamentais e começam até a entrar numa esfera do direito fundamental internacional, onde um deles é o direito ao ar puro, a um clima agradável. E eles partem da tese do seguinte: os políticos, eles só são eleitos porque têm a partir de 16 anos para cima. Ou seja, os políticos não representam toda a sociedade. Tem pessoas que não votam. E essas pessoas não podem pagar o preço. E essa matéria ainda vai além. E as pessoas que nem nasceram ainda, mas vão nascer. Então, o único poder que realmente contempla todas as pessoas é o poder judiciário. Logo, cabe ao poder judiciário tomar conta do nosso planeta. Olha o que está vindo em 2023. E a turma da esquerda vai explorar isso. Uma banca tem aí pelo menos 70 candidatos engajadíssimos com a pauta verde. A Marina teve aí com empresários recentemente, onde estava o Guilherme Boulos, estava o Orlando Silva, acho que estava o Paulo Teixeira do PT, tudo também em torno da agenda verde. O Lula falou que a agenda verde vai ter destaque no governo dele. O Josué Gomes, aliado do Lula lá na Fiesp, também falou que tem que desenvolver São Paulo com base no SG e a Revolução Industrial 4.0, que é do Schwab, lá do Fórum Econômico. Isso aí, independente do Lula vencer ou não, essa turma vai avançar com tudo. Mais uma vez, é importantíssimo elegermos pessoas para a política que não são apenas, sabe, eles falam duro, eles batem, sabem fazer. São pessoas que saibam realmente agregar, trazer apoio, montar, sabe, realmente uma resistência e entendam de temas, né, além do que se discute diariamente e que não fique, sei lá, recortando o vídeo para postar na rede social. Quem quiser saber mais sobre essas 7 ações na época, ver esse texto e dessa tese jurídica, episódio 884, dossiê 7 ações. E a Alemanha, que vem servindo aí de grande exemplo, o Lula foi para lá, parlamentares alemães vieram aqui no Brasil, estavam falando direto da Ana Cavazzini, que é do Parlamento Europeu, que se encontrou com as centrais sindicais, se encontrou com a turma da Fundação Perseu Abramo, Comissão Arnes, etc. A Alemanha lança a ferramenta digital que racionará gás durante crise. A ferramenta de controle, ó, vai reunir dados em tempo real sobre grandes consumidores, como o custo de uma interrupção no fornecimento, capacidade de armazenamento de gás e relevância social. Não, socialmente você é inútil. Gás cortado. É igual na pandemia, sabe o emprego que não é essencial? É isso daí. Relevância social. Controle energético. A segunda-feira de São Paulo, isso aqui é um grande exemplo.
Olha a Alemanha também. Aqui o Lula curtiu. O Lula curtiu demais, hein? Lembrou do Evo Morales. A Alemanha assumiu o controle de uma grande refinaria de petróleo de propriedade russa. Gente, assumir a propriedade é meter mão. Meter mão. Perdeu o Playboy. No meu que foi perder o Playboy. Perdeu o Playboy. E quem diz a época, isso ainda arrisca uma retaliação em Moscou. O Globo soltou a nota falando, a Rosneft disse que a medida é ilegal, essencialmente uma expropriação de ativos devido à situação criada intencionalmente pelas sanções. E fala, a Rosneft vinícius uma violação de todos os princípios fundamentais da economia de mercado e fundações civilizacionais da sociedade moderna, constante sobre o princípio da inviolabilidade da propriedade privada. Perdeu o Playboy. Alemanha, né? Grande exemplo para a esquerda brasileira. Meu Deus do céu. Enquanto isso, né? Só para falar inflação, energia, né? No Brasil, a inflação no Brasil é inferior à de países desenvolvidos, incluindo europeus. Isso não é matéria da Jovem Pan, isso não é matéria da Revista Oeste, do Povo, é matéria da CNN Brasil. A realidade está ficando difícil de esconder. Isso aqui eu vou comentar depois, isso aqui precisa de um pouco mais de explicação, mas tá lendo. O Xi pede que os russos e aliados se unam para evitar revoluções coloridas. Vale a pena dar uma lida, mas a gente fica por aqui. Deixo aquele grande beijo e abraço. Lembra de curtir e compartilhar se gosta do meu trabalho. Passa no meu canal, tem um Patreon, tem o botão de valeu, etc. E vai lá no Telegram, pegar os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje. Não vou mandar o do Moro, porque não quero divulgar o Moro, só mostrar o posicionamento estranho dele. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!